Complexidade textual de redações de um vestibular, da Giane Cardoso Costa, orientado pela professora doutora Paula Tavares Pinto. Giane, 15 minutos, tá bom? Te aviso quando restar 5. Eu vou apresentar aqui, compartilhar. Todos estão vendo? Sim, sim. Alguém pode... Bom, boa tarde a todos vocês. Antes de mais nada, eu já quero expressar aqui a minha satisfação em participar do Selim pela primeira vez, e agora como doutoranda, né? Eu sou Giane Cardoso Costa, sou doutoranda do curso de Estudos Linguísticos da Unesp de São José do Rio Preto. Minha orientadora que está aqui presente, eu já agradeço a presença dela, é a professora doutora Paula Tavares Pinto, e o meu orientador é o professor Eduardo Batista. E eu também quero aqui fazer menção da professora Maria José, uma satisfação tê-la mais uma vez como avaliadora, né, como contribuidora com um dos meus trabalhos. Para quem não sabe, ela fez parte da minha banca de mestrado, e assim eu fico realmente muito feliz por mais essa oportunidade. O título da minha pesquisa, até o momento, eu deixo já esse parênteses, o uso da ferramenta Newkmetrics para análise da complexidade textual de redações de um vestibular. O que eu pretendo apresentar nesse painel é, na verdade, a minha proposta de pesquisa. Portanto, eu já saliento que eu estou em processo de construção, estou em primeiro ano de doutorado, e, sem dúvida, eu sei que é uma pesquisa que terá ainda muitos desdobramentos e muitos resultados que serão ainda analisados, discutidos. Eu aqui na introdução e na justificativa trago um panorama, vou tentar abordar de uma forma bem geral, para que todos tenham essa visão acerca do meu trabalho. Então, eu acredito que nós não temos dúvida acerca da importância do vestibular nos processos seletivos que são tradicionalmente utilizados para acesso às universidades no Brasil. Obviamente, nós temos aí o Enem, que não deixa de ter redação, que é o meu foco de pesquisa, mas no vestibular também, essa redação é muito cobrada, e essa redação em língua portuguesa é um dos quesitos requeridos como parte das provas. E nesse sentido, o que nós temos que pensar que para os alunos, para os candidatos alcançarem bons resultados de aprovação, alcançarem notas relevantes, é de grande importância que eles saibam escrever um texto, uma redação, de uma forma muito bem articulada, uma forma coesa, uma forma coerente. E essa pesquisa de doutorado, ela também já abre aqui uma ressalva, ela é uma proposta linguístico-computacional, ela vai tratar exatamente da complexidade textual de redações de um vestibular a partir de uma análise quanti-qualitativa, e essa análise ela será gerada pelas métricas de uma ferramenta computacional de análise textual, que é o Newkmetrics, ferramenta essa, claro que foi idealizada e construída por um conjunto de professores, de pesquisadores, mas a professora Sandra Aloísio tem aí como carro-chefe, né, está aí na frente dessa idealização, e dentro dessa ferramenta, eu trabalho com as métricas específicas léxico-sintáticas, e eu irei trabalhar também com, além daquilo que eu vou analisar por meio da ferramenta, eu irei trabalhar com alguns resultados da correção dessas redações que serão emitidos por alguns professores voluntários que serão selecionados, e da correlação, irei trabalhar com a correlação desses pesos, dessas notas que foram geradas pelos professores com os cálculos que foram gerados pela ferramenta. Então, essa correlação é um dos meus objetivos dentro dessa pesquisa. O meu trabalho busca ainda uma conscientização por parte do professor acerca de quê? Acerca dessa valorização do léxico, acerca do uso de vocabulário ativo dentro das aulas de redação. E eu não poderia deixar de dizer que é também uma proposta de trabalho que, sem dúvida, poderá contribuir e muito com a comunidade científica
De que forma? Possibilitando ao professor e também aos alunos acesso e uso a ferramentas que auxiliem na correção desses textos. E para o trabalho do professor, isso pode ser um recurso facilitador, e para a parte do aluno, pode permitir que ele pense em quais aspectos podem ou não favorecê-lo dentro da escrita dos seus textos. E aqui os objetivos da minha pesquisa. O objetivo geral é refletir acerca dos subsídios linguístico-computacionais para auxiliar na aula do professor de produção textual em língua portuguesa. Como objetivos específicos, eu elenquei aqui 5. Em primeira instância, propor um trabalho de reflexão sobre os elementos essenciais na redação dos alunos da rede pública. Já deixo claro que é o público com o qual irei trabalhar. Apresentar aos professores o Nilk Metrics. Analisar quantitativamente as redações a partir do processamento de corpos. Verificar como as métricas de legibilidade da ferramenta estão evidenciadas nos textos escritos e comparar a nota emitida pelos professores com a análise realizada pela ferramenta. Bom, com relação à minha fundamentação teórica, a fundamentação teórica da minha pesquisa, ela recorre inicialmente ao léxico no vestibular, à linguística de corpos e ao corpus e ensino. Eu tenho buscado basear-me nas contribuições de pesquisas e teóricos clássicos e também atuais, porque eu acredito que esse balanceamento é muito importante dentro de uma pesquisa, para que a gente não perca aquilo que já está solidificamente construído dentro da área e para que a gente não deixe de inovar também. No que diz respeito à importância do léxico em provas de vestibular, por exemplo, eu gosto muito de citar Nascimento e Esquerdo, quando elas dizem de uma forma muito clara que é o léxico que indica realmente a dificuldade de compreensão de escrita por parte dos alunos. E quando a gente pensa em escola pública, nós podemos deduzir que poucas têm sido as atividades que, por exemplo, contribuam com a ampliação lexical ou com o desenvolvimento de vocabulário ativo por parte dos discentes. E isso passa pelos diferentes níveis de ensino, né? Chega, inclusive, até a fase do ensino médio, que é também o meu foco. Eu quero trabalhar com redações de vestibular, é a fase com a qual eu vou trabalhar. E, consequentemente, não vou dizer ausência, porque é muito forte afirmar isso, mas essa possibilidade de que se tivessem mais atividades de vocabulário ativo, essa falta pode sim, consequentemente, atingir as próprias escritas de redações de vestibular, e a gente percebe isso quando nós vamos analisar os textos dos alunos. Com relação à linguística de corpos, eu gosto também de trazer, sei que já é a nossa área aqui, mas eu gosto de trazer a conceituação de Biber e Rappin acerca da LC, vista como essa abordagem de pesquisa que vai se ocupar do quê? Da compilação, da análise de corpos, e que, sem dúvida, atua como facilitadora na investigação empírica da língua, dentro das suas questões de variação e de uso. E pensando em corpos e ensino, por que eu falo sobre corpos e ensino? Porque nós sabemos que o uso de corpora eletrônico no ensino-aprendizagem tem revelado cada vez mais as suas vantagens. Por quê? Por permitir que o aprendiz lide com a complexidade da língua, não passivamente, mas de forma autêntica. E isso de que forma? Pelo fornecimento de quantidades ilimitadas de material para que seja observado, para que seja analisado, coisa que há tanto tempo atrás não era tão fácil de se conseguir. E é possível, por meio do ensino com corpos, nós nos atentarmos a aspectos da língua que outrora não seriam percebidos, não seriam mencionados, portanto, eu abordo isso dentro da minha pesquisa. Bom, com relação à metodologia, eu trouxe aqui também um panorama para que nós possamos entender a forma como eu pretendo lidar. Com relação ao material, irei analisar um corpus de 500 redações que me foram cedidas pela Vunesp, é um corpus que eu já possuo, e eu irei analisar esse corpus para verificar as métricas descritivas contidas nesses textos, nessas redações. Então, para a análise desse corpus, eu vou utilizar, como eu já disse, uma ferramenta de PLN, né, processamento de língua natural, que é o Nilk Metrics. Como já disse, foi uma ferramenta elaborada na USP pela professora Sandra Luizio, e essa ferramenta nos gera algumas métricas descritivas.
Dentre elas, eu posso citar, por exemplo, a questão da simplicidade textual, da coesão referencial, da coesão semântica, das medidas psicolinguísticas, diversidade lexical, conectivos, léxico-temporal, complexidade sintática, densidade de padrões, morfossintaxe das palavras, semântica, frequência, e uma métrica muito importante, que são os índices de leiturabilidade. Então, é realmente uma ferramenta muito completa, que veio aí para facilitar o nosso trabalho enquanto linguistas, enquanto pesquisadores. Bom, o foco principal dessas métricas dentro do Nilk Metrics, então, é analisar o quê? Coesão, coerência e nível de complexidade textual, o que é a minha preocupação dentro das redações e é aquilo que eu vou buscar analisar, claro que por métricas específicas, como eu já mencionei, as léxico-sintáticas. Mas o que eu vou, de fato, analisar na minha pesquisa? Bom, de um lado, as métricas analisadas serão aquelas que vão compreender esses aspectos lexicais e sintáticos, como já disse, e de outro lado, eu irei trabalhar com um grupo de professores que vão corrigir essas mesmas redações que serão processadas na ferramenta. Então, nós teremos os cálculos das métricas e as notas dos professores. Quando eu tiver esses resultados, e por meio de cálculos específicos, por meio de cálculos de correlação, talvez, será feita essa correlação mesmo para nós entendermos de que modo alguns aspectos que foram evidenciados pela ferramenta influenciaram ou não influenciaram nas notas que foram atribuídas pelos professores ao mesmo tempo. E eu trouxe aqui um slide de demonstração desse processamento. Eu acredito que não esteja tão visível para vocês, mas Jane, aí tem o link. Oi. Desculpa, 5 minutos. Tá ok, já estou encerrando. Obrigada. Nós temos aí o link para quem tiver interesse. Se jogar no Google também, é muito fácil o acesso, e ali vocês vão ter uma visibilidade melhor do que a ferramenta traz. Então, nesse passo 1, por exemplo, o que nós fazemos aqui? Nós temos a inserção da redação, há um limite, né, de até 2.000 palavras, mas é um limite bom, porque acredito que 2.000 palavras dê para a gente analisar bastante coisa. No passo 2, de um lado, nós temos aí o grupo, que está posto como grupo, que é o quê? A coesão referencial, a semântica, a diversidade lexical, como eu mencionei, e outros, todos postos em ordem alfabética. Depois nós temos a métrica e a descrição dessa métrica, ou seja, aquilo que ela vai analisar, e na última coluna nós temos os cálculos que foram gerados. Na última figura, não sei se vocês vão conseguir ver com muita facilidade, mas eu coloquei aí, por exemplo, a métrica, um exemplo de diversidade lexical, só para nós termos uma noção mesmo de como esses resultados são gerados. Aí para mim, aqui está do lado direito, acredito para vocês também. Bom, eu saliento que para cada grupo de métricas há uma explicação específica. Então, quando você entra no próprio site, você vai encontrar ali um índice e ao clicar ali na métrica, ele traz toda a explicação para que nós possamos compreender aquilo que está sendo analisado. Bom, e com relação aos encaminhamentos e discussões, como resultado, eu espero obter dados detalhados sobre a escrita dos alunos e observar, como já disse, quais características são mais evidenciadas nas redações deles, né, dos alunos que obtiveram notas mais altas. E como já disse, eu também pretendo avaliar se essa ferramenta pode ser utilizada por professores de língua portuguesa durante a correção de textos do vestibular. E para que isso seja viabilizado, para que esses professores possam fazer isso, há também a pretensão de que sejam ministrados por mim alguns cursos de extensão para professores e alunos, como contribuição social da minha pesquisa, e esse curso vai abordar exatamente acerca dessa utilização da ferramenta, mas não somente disso, acerca de como nós podemos melhorar, enquanto professores, como nós podemos melhorar as nossas práticas de ensino pela perspectiva das métricas, direcionando os nossos alunos a uma escrita que proporcione a ele uma redação de vestibular que atenda a essas questões de coesão, coerência, complexidade textual, como eu citei no início. Bom, essas são as referências do meu trabalho,
e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, Jane. Muito interessante seu trabalho. Obrigada. Agora a Eu parei, gente... Brielle, eu parei de compartilhar aí? Sim, sim. Ah, tá ok. Obrigada. Agora a gente vai passar para a avaliação da professora Maria Josefina. Bom, também eu agradeço, né? Fico feliz de encontrar a Giane, né? Mais uma vez ao longo da trajetória dela, né? E achei importante saber, né, que é um trabalho que está na fase inicial, né? Diferente do anterior, né? Isso é importante para a gente também se situar, né? É o primeiro ano, né, de estudo. Então, há 3 anos ainda pela frente, é isso, Giane? Isso mesmo. Isso, são 3 anos. Então, 3 anos. a minha primeira observação é dizer que bom que esse trabalho está sendo feito. Eu acho que subsidiar quem lida com o ensino e o ensino de língua portuguesa e o ensino de produção textual é uma coisa muito importante, muito necessária, né? E eu acho que tudo que a gente possa fazer para os professores, né, é sempre muito bem-vindo, né? E aí, nesse sentido, é que, a partir do que tu terminou, né, dizendo, pensando em cursos, oficinas, né, ou que a ferramenta possa entrar diretamente num auxílio de avaliação de textos, eu acho que talvez valesse mais a pena em pensar num trabalho que cria condições para auxiliar o professor que lida com o ensino de produção textual para esse nível, né? Provas de vestibular, prova para o Enem, enfim, esse tipo de produção de texto que é chamado redação, né? Então, talvez, assim, eu não vejo o professor que está na sala de aula, no ensino médio, com língua portuguesa, pilotando a ferramenta Nilk Metrics. Eu vejo ela sendo um subsídio que pode ser legal para ajudar o professor a pensar o seu fazer. Então, a minha primeira sugestão seria essa. A minha segunda sugestão é que tu disseste que tu tem um corpus de 500 textos que já foram cedidos pela instituição Unesp, acho que são textos de vestibular, é isso? Isso, exatamente. São de vestibular, isso? De vestibular. Pela Então, Unesp. quando tu pensas nesse momento de professores voluntários fazerem a avaliação desses textos, por experiência própria, por já ter orientado trabalhos com essa orientação, assim, né, com essa vibe, vamos dizer assim, um conselho que eu posso dar é que essa avaliação desses professores voluntários seja bastante bem pensada, em termos de um template de avaliação a ser oferecido para esses professores, e que essa avaliação seja o mais discriminativa possível. Porque, por exemplo, num trabalho que eu orientei com os textos do CELP-Brás, o paradigma de avaliação dos textos do CELP-Brás, ele é bastante subjetivo, vamos dizer assim. E a gente tinha muita dificuldade em corresponder às indicações dos avaliadores aos resultados que nós observávamos a partir de métricas de uma ferramenta, que no caso era a ferramenta Cometrics, não esta versão atual, que é a Nilk Metrics, atualizada pelo Sidney Leal. Isso.
Então, eu acho muito importante pensar nisso, sabe? Eu acho que só pensar no template de avaliação para os professores é um capítulo importante do trabalho, porque ele precisa ser muito bem estruturado, não em termos de facilitar o matching com as métricas, mas também de esse próprio template já ser um elemento de subsídio para o professor nas outras atividades. Né? Então, a gente sabe que templates de avaliação são sempre muito problemáticos e polêmicos, né? Eu trabalhei durante anos na produção do template de avaliação da redação do vestibular da minha universidade, e foram muitos anos mesmo, foram mais de 15 anos, e todos os anos a gente se questionava dos critérios, dos modos de indicar, dos pesos, etc, etc. Então, eu acho que valeria gastar um bom esforço nessa parte, né? Professora Maria José, eu sei que o tempo é curto, mas posso fazer aqui uma ressalva? Eu fico feliz com o que você acabou de dizer, porque isso já está sendo feito. Na verdade, não coloquei porque é um texto que eu já havia enviado para o Selim, então acrescentar tanta coisa agora, acho que não seria tão pertinente. Mas eu já tenho uma coleta de dados significativa de algumas matrizes de habilidades, matrizes de correção, do SARESP, da própria VUNESP, do Enem e algumas outras. O quadro de referência europeu, que eu sei que é para língua estrangeira, mas eu estou procurando analisar isso também exatamente para pensar o que é que precisa ser visto, o que é que precisa ser corrigido, porque a gente lê é muito subjetivo ou amplo demais, e às vezes o professor fica nesse meio caminho sem saber aonde ele deve chegar. Então, é uma discussão saber mesmo. pilotar, né? Imaginando Isso. que esses professores voluntários, eles vão ter que saber pilotar de modo adequado esse template que tu vai fornecer. Exatamente. Então, talvez seja uma boa ideia pedir a opinião deles prévia para esse template, né? Considerando a prática que eles têm em sala de aula. Né? Porque muitas vezes a gente chega com uma coisa, ó, tá aqui o template de avaliação, usa aí. E eles, pô, mas nem perguntou o que eu achava antes, sabe? Então, eu acho que talvez seja por isso que eu digo assim que é um capítulo delicado, sabe? E uma outra coisa que eu queria marcar, até porque eu atualmente estou trabalhando com Nilk Metrics para avaliação de complexidade de textos antigos escritos Que no século legal. XVIII, né? É que, enfim, o Nilk Metrics oferece 200 medidas. E não são todas essas 200 medidas que são relevantes para esta determinada situação que tu tens. Por exemplo, para o nosso caso de avaliação de textos de um perfil X, que são textos sobre medicina ou escritos no século XVIII, eu selecionei 27 métricas. E algumas eu pensei assim, a métrica número 44, a métrica número 7, 9 do sistema atual, porque do Cometrics para o Nilk Metrics, algumas métricas mudaram de número, viu, gente? Então, não é só pegar o número, tem que pegar o nome da métrica, né? Exatamente. Então, por exemplo, a número 193 hoje, proporção de palavras de conteúdo simples em relação a todas as palavras de conteúdo do texto, né? Então, esta em especial me pareceu ser bastante interessante, pensando em uma quantificação de complexidade, né? Então, eu não sei o quanto que vocês já pensaram em seleção dessas medidas, né? Por exemplo, o índice flash e a medida da Lixal adaptada, eu acho que são ótimas na questão da leiturabilidade. Né? Mas o FOG, por exemplo, já não me pareceu tão relevante. Né? Então, queria que vocês me dissessem um pouco assim, o que vocês pensaram em termos de seleção
vocês pretendem usar todas elas? Ou tu colocou ali na tua apresentação léxico e Sintáticas, né? Uhum, isso. Mas tem as informações morfossintáticas, por Tem. exemplo, a proporção de advérbios em relação à quantidade de palavras, a proporção de adjetivos, que são tradicionalmente considerados elementos que são capazes de conferir maior ou menor complexidade a um texto, né? Sim. Uhum. Então, queria saber se vocês têm essa visão dessa filtragem. Sim, Por professora. exemplo, a coesão semântica. A coesão semântica ela é muito importante, né? A LSA. Essa, se não me engano, é a 9, não tenho bem certeza. Fala. Pode falar? Não, Dentro dos 14 grupos que são colocados, que essas 200 métricas são divididas dentro do extrator, eu confesso que fica um pouco difícil até, porque, como você disse, algumas métricas são bem relevantes, não que outras não sejam, mas não atendem tanto o que eu quero. Então, estou fazendo esse trabalho de seleção, por exemplo, a questão da diversidade lexical, aí outras questões lá que traz o léxico temporal, é algo que me interessa muito, mas eu entendo o que você quer dizer, inclusive, preciso pensar onde eu quero chegar na correção desses textos, né, naquilo também que eu já observei, talvez algumas lacunas, entre aspas, que eu possa identificar, para eu traçar esse caminho e selecionar o que eu quero trabalhar dentro da ferramenta. Porque realmente, por exemplo, a ferramenta com relação à fluência de leitura alguma coisa, já é algo que não aborda, não engloba, a ferramenta não consegue fazer isso. Então, eu preciso ir ao encontro disso que vai me atender, mas eu ainda estou nesse processo de seleção, professora, para eu saber aonde eu quero chegar nessas correções e o que eu desejo que esses alunos desenvolvam para que esse fique bom, né, no sentido da palavra, mas eu ainda estou nessa seleção das métricas, mas já olhei realmente algumas são muito semelhantes, inclusive. Tem um overlapping, é por isso que no nosso caso eu selecionei 27 e ainda assim tem overlapping, é igual. Mas assim, eu coloquei aqui no chat uma indicação não é, eu botei errado. Esse que eu coloquei é o do trabalho lá para outra pessoa, que é não, eu coloquei sim, é Cortina Silva, é o último ali, tá? Tá. Por quê? Porque esse trabalho, ele fez o quê? Ele fez um estudo de complexidade de textos que não são redações e já fez uma avaliação sobre quais métricas seriam mais relevantes para a avaliação de complexidade. Complexidade. Mas não é o gênero redação, né? Então, isso é o que o pessoal da ciência da computação chama de baseline. Então, uma coisa é as métricas que tu acha que podem ser promissoras, outras são as métricas que outros estudos já apontaram como promissoras. Então, eu acho que valeria tomar essa decisão a partir dessas duas coisas, né? Do objetivo que se tem, da ideia do que é complexidade, mas ainda assim é um texto bem sucedido, é isso? Que tu tá... que é simplesmente ser complexo é bom? Aí onde entra a análise qualitativa, né, professora? Ser complexo é bom, né? Então, a gente já viu que textos que a pessoa forçava a variedade do vocabulário, porque sabia que não podia repetir palavras, eram textos que ficavam muito ruins. Inclusive, as notas que eles receberam no vestibular da minha universidade foram notas baixas. Porque a pessoa tinha aquela coisa, não posso repetir palavras. Enfim, acho que essa decisão poderia ser tomada nesse nível, assim, de seleção, de
de medidas que outras pessoas já mostraram que são mais ou menos importantes para determinados fins, e a tua situação em especial, né? Aham. Sim, é um cuidado que eu preciso ter mesmo. Por exemplo, um texto com muita diversidade lexical, ele tem uma chance grande de não ser tão coeso, por exemplo. Então, são cuidados que eu tenho que ter na hora de analisar. A gente mesmo já escreveu artigos sobre isso, né? Que, enfim, tem a palavra signo e a palavra que significa, né? Então, uma coisa é a palavra ali naquela situação e outra coisa é a palavra fora, posta numa lista, né? Então, acho que é nesse sentido, né? Então, a gente viu, assim, que, enfim, textos que tinham as notas mais altas no vestibular da minha universidade eram textos extremamente repetitivos. Mas Machado de Assis é repetitivo, viu? A type tokens ratio do Machado é baixinha. Riqueza lexical, né? Então, e é Machado, né? Mas só que aí a gente tem aquela coisa do que é o texto bem-sucedido, né? Qual é o padrão do texto bem-sucedido e a noção de complexidade, né? Sim. Será que eu posso fazer só um comentário? Não sei qual é o tempo que a gente tem aqui. Pois é, eu queria perguntar quanto tempo a gente ainda tem, eu não queria me espalhar demais. Ainda tem uns, deixa eu ver, uns 8 minutos. Então tá, obrigada, Adriele. Eu só vou fazer um comentário rápido, porque primeiro eu quero agradecer demais as sugestões, professora Maria José. Já anotei aqui a questão do template, que eu achei excelente, da gente pensar em reduzir mesmo, que foi uma questão que a gente vem discutindo, porque a Jeane veio com esse trabalho já com esse primeiro olhar, né, do Newkmetrics, que é uma ferramenta que eu nunca tinha utilizado. Ela trabalhou com o professor Eduardo, né, e o meu olhar já é um olhar de professora. Então, eu fiz parte de um grupo de pesquisa sobre avaliação, corrigi vestibular também, e corrigi a prova para avaliar a produção oral dos professores, né, dos alunos que serão professores. Então, nós temos, e isso eu venho conversando com a Jeane, primeiro fazer um levantamento dos quadros de referência e dessa informação que todo professor tem, por exemplo, quando ele vai avaliar a produção oral de um aluno de língua estrangeira, né, isso tem muito no Cambridge, exame de Cambridge, TOEFL, os exames TELF, né, do francês, acho que é DELF, DALF, eles têm aqueles quadros que o professor tem que seguir na avaliação. E sempre tem que ter duas pessoas, né, um professor avaliando e uma outra pessoa observando, para depois eles chegarem a uma conclusão. Será que é isso mesmo? E aí, com a linguística de corpos, eu fiz um levantamento só da questão de variação lexical, que é o que eu conversei com a Jeane, que acho que seria mais ou menos isso mesmo, reduzir, porque são muita informação que a gente tem, né, no Newkmetrics, e se a gente for levar isso para a sala de aula, a gente tem que reduzir para que o professor consiga ter uma noção, né, do que ele tem que avaliar e fique uma avaliação mais homogênea e não tão subjetiva. E no caso do aluno também, ele vai entender, sabe, da mesma forma que quando a gente tem os cursos de TOEFL e de Cambridge, que a gente fala para os alunos, olha, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, que é isso aqui que você vai ser avaliado, levar isso para a sala de aula do aluno de língua portuguesa, para que ele se prepare para essa prova, né? Ele já sabe que ele tem que se preparar, mas ainda não é uma coisa tão sistematizada como são esses grandes exames, né? Que cobram muito dinheiro. E aí, no caso do CELPE-BRAS, eu tenho trabalhado com a questão da internacionalização, e os alunos estrangeiros costumam comentar que eles não sabem exatamente, assim, que é difícil para eles
se prepararem para essa prova, porque é uma prova mais de gênero, eles entendem que é mais uma prova de gênero, mas ainda eles não têm muita informação para se preparar para essa prova. Então, acho que é essa questão agora que a gente vem trabalhando, né, e que a Jane já tinha percebido no mestrado e que ela gostaria de desenvolver agora no doutorado, que é partir do quantitativo, que é o que a gente faz mesmo na linguística de corpos, mas agora tem um olhar qualitativo. E eu acho que essa sugestão do template seria ótima, e talvez, não sei se tem como desenvolver, ou a gente só selecionar alguns dos resultados que o Newkmetrics vai oferecer, né? Então, eu acho que, resumidamente, é o que a gente vem conversando, e agora eu vou deixar a Jane e você também, professora, terminar, então. 4 minutos. Só. Então, assim, eu recomendo, né, Paula, esses trabalhos que a gente trabalhou aqui, a gente trabalhou, né, com o CELP-Bras e a dissertação da Aline Evers, que ela está citando, a redação do vestibular da minha universidade, inclusive os templates de avaliação. Ela desenvolveu um site com essas redações disponíveis online. Enfim, 2 situações diferentes, o português como língua estrangeira e o português língua materna nessas situações, né? E realmente, eu acho que para ser um passo além, né, é realmente esse diálogo com o professor e produzir coisas que possam ser utilizadas pelo professor que atua no ensino médio, independente que o foco seja produzir redação para o Enem, que cada vez mais está se tornando a única redação mais visada, né, pelas comunidades de ensino, né, na medida em que os vestibulares, acho que ainda restam que a Unifesp, que ainda tem vestibular, né, são poucas as universidades que não aderiram totalmente ao Enem como único critério de seleção, né. Então, acho que pensar, né, nessa qual é o ponto que se quer chegar, né, que é a minha sugestão que seja ajudar o professor, né, o professor que está lá preparando esse pessoal, né. E com relação a essa impressão dos estrangeiros que se submetem ao exame do CELP-Bras, basta olhar o template de avaliação do CELP-Bras, isso também fica um pouco justificado, porque ele é bastante subjetivo em alguns pontos, né? Então... Sim, e assim, quando a gente trabalha com a preparação dos alunos para o TOEFL, sempre é uma instrução que a gente tem, né? O aluno tem que saber como ele vai ser avaliado para ele se preparar. Às vezes ele nem usa tanto aquele vocabulário, né, alguma coisa, mas ele sabe que é esperado que ele produza, né, aqueles padrões, né? E como nós estamos na linha de pedagogia do léxico e da tradução, então, com certeza, a questão do léxico vai ser a primeira questão que a gente vai avaliar, e as outras a gente vai depois, né, pensar em como complementar, né, no que dá para fazer. É isso aí. Então tá, obrigada, e a gente fica à disposição, viu, Paula, no que precisar. Nós acompanhamos o trabalho de vocês, e se precisar, assim, de uma conversa, aí, né, ou até a participação na qualificação, na defesa, eu agradeço, será muito, muito honrosa a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, professora Paula. Obrigada, professora Maria José, por suas contribuições, e só para encerrar, a minha preocupação quanto pesquisadora é o que você colocou agora por último, é auxiliar a professora. Eu não quero uma pesquisa para inventar nada disso, eu quero realmente que seja um recurso facilitador para esse trabalho docente de língua portuguesa. Muito obrigada, anotei tudo aqui. Bom, nós passaremos agora para a apresentação do trabalho do José Victor de Souza,
uma proposta de inventariação, terminológica para fins pedagógicos, orientado pela professora doutora Paula Tavares Pinto. José Victor, 15 minutos, e aí eu te aviso, tá? Quando tiver 10 minutos. Ok, vou começar a compartilhar minha tela. Muito obrigado. Vamos lá. Todos veem? Sim. Muito obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui no Selim, né? Então, muito obrigado à comissão organizadora por ter preparado tudo isso, né? E agradecer a professora Finato, né, por se disponibilizar a vir aqui ser a nossa avaliadora. Muito obrigado pelas contribuições que a senhora vem fazendo durante essa sessão. Bom, eu sou José Victor de Souza, eu estou no primeiro ano de mestrado, e nessa apresentação eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto de mestrado, que foi fruto da minha iniciação científica durante a graduação. Então, eu vou apresentar também alguns resultados da minha iniciação científica e como eles influenciaram no meu projeto de mestrado, né? O título da apresentação é uma proposta de inventariação terminológica para fins pedagógicos, né? Orientado pela professora doutora Paula Tavares Pinto e co-orientado pelo professor e doutor Freitas Lima, né, que é o professor aqui do Instituto do IBILSE, só que do Departamento de Química, né? Então, nossa pesquisa é bastante marcada por essa interdisciplinaridade. Os dois estão aqui, eu agradeço bastante a presença deles. E essa pesquisa está sendo financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Bom, introdução. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, então a gente usa muitos pesticidas, e cada vez mais se libera pesticidas no governo atual. Em contrapartida, existem pesquisas, inclusive no nosso instituto, sobre propostas mais sustentáveis e menos tóxicas de como manejar esses pesticidas, né? Então a pesquisa torna-se necessária porque utilizamos muitos pesticidas aqui no Brasil. A grande questão é, nota-se uma falta de consenso na tradução dos termos que se originam majoritariamente no inglês para o português. Isso foi um problema que o professor Lima trouxe para a gente, de que os pesquisadores e até os alunos dos laboratórios, né, do curso de Química têm dificuldade em escolher qual que é a melhor alternativa, né, tendo em vista que há uma grande variação denominativa, né, vários decalques do termo, como a gente pode ver nesses dois exemplos que eu trouxe, né, adaptado de Souza 2019 e Souza Pinto e Lima, que ainda está no prelo, a gente tem em inglês malathion, né, em português a gente teria essa infinidade, né, são 4, malationa, malation com M, né, uma variante gráfica, e até mesmo o uso do estrangeirismo, né, malathion, em alguns textos. Em contrapartida, né, a gente também pode notar a variação denominativa não só na língua de chegada, né, mas na língua de partida, como já comentamos em outros trabalhos, né, que organophosphate, organophosphorus, né, apesar de representarem organofósforos, um grupo maior, e organophosphate, um grupo contido dentro deste grupo, né, de pesticidas, nota-se nos textos um uso intercambiável como sinônimos por questões de textualidade, questões discursivas, evitar repetição, etc. Tanto é que em português a gente encontra somente um organofosforado, sendo usado nos contextos em que organofosfate e organofósforo seria utilizado, né? Então, essa seria uma amostra de como essa variação pode confundir os alunos e pesquisadores que têm que produzir relatórios científicos, né, abstracts em inglês. Tendo isso em mente, o grande objetivo é inventariar termos da química de pesticida em português e em inglês, com um objetivo específico, definir a microestrutura do verbete para um vocabulário especializado da área. Então, pegar esses termos inventariados e pensar em como uma microestrutura poderia ser pensada, tendo como objetivo esses alunos e pesquisadores,
E, claro, levando em consideração a variação denominativa que é encontrada, bem como suas possíveis causas, né? Pensar nesses dois aspectos, o que acontece, que tipo que é esse, e o porquê isso acontece, como isso se traduz em informação dentro de um glossário, de um vocabulário, no caso que eu estou chamando. E, por fim, pensar numa sequência didática, né, que viabilize o ensino bilíngue da terminologia da área para fins acadêmicos, né, pensar nessa interface da terminologia, terminografia com o ensino. Para isso, como fundamentação teórica, eu trago na área de linguística de corpos, terminologia e tradução, Berber Sardinha, né, Krieger Finato, que serve de referência para terminologia, para mim, Tagnin também, e Bevilacqua, 2013, né, que tratam também do uso de corpora na terminologia. Então, essa seria a minha primeira base teórica. A minha segunda, que mais voltada para a terminologia em si, que seria a teoria comunicativa da terminologia e socioterminologia, aqui representados por Cabré, Faustiti e Freixa, né, que justamente diz respeito à questão da pesquisa do termo real, né, da terminologia da realidade, e como a esfera social, né, por isso socioterminologia, interagem com essas variantes, né, como elas podem ser conectadas. Também temos a contribuição teórica da lexicografia pedagógica, que aqui eu trouxe Zavaglia e Nadim 2018, aprendizado guiado por dados, Poole e Friedman, né, que é justamente um aprendizado guiado por trechos textuais, né, linhas de concordância, chunks, retirados de corpos, de corpora para ser utilizados em sala de aula. E, por fim, competências, o último pilar teórico seriam as competências comunicativas e tradutórias, né, que Canal e Albir tratam na questão da formação do tradutor, mas como a professora a doutora Paula gosta bastante de enfatizar com a gente, que a competência tradutória também é algo a ser aprendido para o aluno, ou principalmente para o pesquisador, que tem que lidar com a língua inglesa, inevitavelmente, e traduzir a sua produção. Para tal, usamos o Sketch Engine como a ferramenta de processamento de linguagem natural. Só verificar o tempo aqui. A gente já tinha um corpus com mais ou menos 700 mil tokens da minha iniciação científica. Vamos expandir esse corpus bilíngue e vamos usar como índice de candidatos a termos o índice de chavicidade, né, de cada item lexical. O Sketch Engine faz esse cálculo e nos traz as palavras organizadas pelo score de chavicidade, né, o quão frequente comparado a um corpus de linguagem geral, por exemplo, seria o meu corpus de estudo. Além disso, a chavicidade ajudaria a gente a encontrar os termos, ajuda a gente a encontrar os termos em inglês e também ajuda a gente a encontrar os equivalentes em português, né? Lembrando que é um corpus comparável, mas não paralelo, né? Dado isso, sabendo que vamos encontrar variantes, né, pretendemos classificá-las quanto ao seu tipo e, em seguida, aplicar índices estatísticos, né, por exemplo, Average Reduced Frequency, que ajuda a gente a verificar a distribuição de um termo, criando um cenário hipotético de um termo de ocorrências bem distribuídas. Ou seja, se um termo aparece muito em um arquivo só, ou, né, uma porção densa, né, ele está muito denso numa área do nosso corpus, por meio do Average Reduced Frequency, a gente consegue homogeneizar e tratar essa ocorrência múltipla em um espaço tão reduzido como uma única ocorrência. Isso ajuda a gente a ver, por exemplo, ver que um termo, uma variante muito frequente, talvez não seja a variante mais bem distribuída. Além disso, o coeficiente de variação também ajuda a ver o quão bem distribuída a variante estaria no nosso corpus. E, claro, a consulta com o especialista da área, que é o professor Lima, com certeza é indispensável para entender a própria norma da química, né, o que se espera de um termo dentro da química, tendo em vista que muito da morfologia, né, tem significado dentro da área da química, né.
E por fim, né, a partir dos dados do corpus e de entrevistas com especialistas, a gente pretende definir, após definir os tipos, né, de variação, definir quais são as causas dessa variação, né? A gente ainda não definiu as diretrizes de como essas entrevistas funcionariam, mas seria com certeza inspirado, né, no trabalho de Freixa para pesquisar, né, na tipologia de causas de variação denominativa. E por fim, após essa inventariação, essa descrição de o que acontece e por que acontece, montaríamos uma sequência didática envolvendo essas informações e as informações do corpus. José Vitor, 5 minutos. Obrigado. Já estou encerrando. Então, aqui a gente teria, por exemplo, um modelo de ficha terminológica no qual a gente armazenaria informações que poderiam ser relevantes, né, para pensar num próximo passo no verbete desse nosso vocabulário, né? Então, tratando do primeiro par que eu mostrei no começo dessa apresentação, organofosfate, organofósforos, sendo utilizados como sinônimos, tendo somente uma tradução para o português, a gente teria, primeiro, a definição de qual é o tipo de variante baseado em Faustite aqui, né? Então, organofosfate e organofósforos determinamos que são co-ocorrentes e sinônimas, né? Elas acontecem no mesmo texto, elas não estão competindo entre si. E por causas discursivas, justamente por questão de fatores de textualidade, e cognitivas, pela questão de, por um ser estar contido dentro do outro, por relações metonímicas, eles podem ser usados como sinônimos, né? Essa classificação como discursiva e cognitiva também vem de Freixa. Ao lado do item, a gente pôs a frequência absoluta, que seria literalmente o número de vezes que o item aparece no nosso corpus, o ARF, que é justamente a frequência com o corpus homogeneizado, e o coeficiente de variação quando disponível esses índices, né? A fonte, marcando de qual item foi retirado. Aliás, eu esqueci de citar, o nosso corpus é feito de teses, dissertações e artigos publicados. Eu esqueci de citar esse detalhe. São esses 3 gêneros que entram no nosso corpus para tentar ser uma amostra do registro acadêmico. Em contrapartida, no item traduzido, que seria a coluna da direita, a gente teria também a identificação do verbete, do item. Como no português a gente tem a questão do gênero, a indicação do gênero, não havendo nenhuma variação aqui, né, só me resta colocar o autor e o contexto de uso, né, que seria muito importante para servir de exemplo para quem consultar. E pensando na parte pedagógica, a gente traz aqui a questão de como os alunos, analisando os dados do corpus, poderiam chegar a conclusões de como escolher qual utilizar, organofosfate ou organofósforos, né? Já que eles são sinônimos, como que eu escolho? Aqui não temos um exercício completo, é mais uma ideia, uma proposta de como a diferença sintática entre organofosfate e organofósforos pode ser uma dica, né? A gente mostra aqui que o organofosfate, ele é tanto um modificador quanto um núcleo, enquanto o organofósforos é apenas um modificador, né? E pensar nessa diferença sintática, induzir a partir de dados essa discussão com os alunos, seria um jeito de ensinar eles como a tradução funciona, como a variação, qual é a lógica da variação, e também entender por que em português, afinal, temos somente um termo, né? E pensar como esse termo faz tudo que esses outros termos fazem no português, né? Enfim, gostaria de reiterar o meu agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que está financiando a pesquisa, e essas são as referências que eu citei na minha apresentação. Muito obrigado, vou ficar muito feliz de responder qualquer pergunta e qualquer contribuição também vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, João Vitor, pelo trabalho, pela apresentação. Agora a gente vai passar para a parte da avaliação. Como a gente começou uns minutinhos depois, a gente vai passar um pouquinho, tá? Das 4, vamos até 4h05, 4h06. Vou passar agora a fala para a professora doutora Maria José Finato.
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver uma pessoa lidando com a linguagem da química. A Paula sabe que a minha tese de doutorado foi sobre a linguagem da química, e eu fiquei bastante feliz de ver um trabalho nessa temática tão importante, né, que é dos pesticidas sendo objeto de estudo. Uma coisa que eu não ficou muito clara para mim tu falaste agora ao final sobre o teu corpus. O teu corpus é um corpus comparável de teses, dissertações e artigos sobre pesticidas em inglês e português? Isso? Isso, É um, isso, é um corpus comparável. isso. Tá. Ele é comparável, ele não é paralelo, porque foi muito difícil achar traduções, né? Então ele é comparável. E a pessoa que tu pretende auxiliar com o produto da tua dissertação é um tradutor que lida do inglês para o português, ou é um redator brasileiro que está escrevendo os seus textos, seja em português ou em inglês? Eu não entendi muito bem a pessoa que se pretende atender. Isso é uma questão que a gente já tocou, mas ainda não resolveu, né? Se é o tradutor ou se é o pesquisador quem vai utilizar, né? A gente tem o foco no pesquisador e no aluno do curso de Química, mas pensando também que ele estaria fazendo um ofício de tradução do próprio texto. Então, é uma tentativa de tentar abordar os dois ao mesmo tempo. Não sabemos como, mas é esse caminho que a gente quer seguir. Então, é tanto subsidiar a redação acadêmica na área de Química, quanto subsidiar o tradutor ou até o aprendiz de tradução dessa área, talvez. Isso? Tá. Sim, então, sim. Eu acho que isso é um ponto assim bem importante para marcar e deixar bem claro, né? E eu fiquei me lembrando da minha época, né? Nos anos 2000, eu e o meu amigo, professor José Cláudio Delpino, aqui no Instituto de Química da URGS, e eu dizia, tá, mas tem horas que vocês usam sílica gel e horas que vocês usam sílica gelatinosa. E eu queria que tu me dissesse qual que é a forma favorita. Ele disse, é sílica gel. Aí eu fui acompanhando o professor Delpino no encontro da Sociedade Brasileira de Química sobre manuais acadêmicos de química geral, e uma pessoa disse, não é verdade, aqui a gente usa sílica gelatinosa, né? E aí eu olhei para o professor Delpino e disse, e a pessoa ainda disse assim, no sul, acho que as pessoas preferem usar a sílica gelatinosa, ou enfim, whatever, qual das duas formas. E eu me lembro que fiquei numa saia, assim, super justa, né? Estava ali, linguista, no meio de um evento de químicos, e eles fazendo alguma discussão sobre qual era o termo melhor de ser usado, ou pior, ou enfim. Né? E aí, eu fui atrás de um tesauro de química. Existe um tesauro de química, o TES, eu tenho aqui o artigo, ele chama TES Química, e ele foi desenvolvido no IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e ele tem 10 mil termos, incluindo termos proibidos, quer dizer, termos que não se recomenda usar. Esse é um trabalho antigo, foi feito por uma pessoa da área da biblioteconomia, né, junto com especialistas, né, técnicos da FINEP, professores da UFRJ, da USP, da Federal da Bahia e da UFOP. Enfim, existe um tesauro com todo esse levantamento terminológico. E aí também ficou claro que esse tesauro serve para quê? Serve para o bibliotecário indexar a produção
acadêmica da área de química, né? Porque o bibliotecário não é químico, como nós, linguistas, não sabemos nada de química, né? Mas o bibliotecário precisa indexar as coisas, né? Senão, tem um exemplo lá, né? Tinha um livro na biblioteca chamado As Veias Abertas da América Latina e foi indexado em anatomia. Enfim, então, eu fui atrás desses tesauros e dessas materiais de referência e dicionários de química, né? Porque eu precisava ter um contraponto com essa diversidade da sílica gel e da sílica gelatinosa, e que umas pessoas diziam uma coisa e outras pessoas diziam outra. E, no caso, as pessoas eram todos químicos, profissionais, né? E aí, então, eu fiquei pensando nessa parte que tu fala do teu trabalho, da avaliação dos motivos da variação, né? E eu acho que é uma luz aquilo das variantes concorrentes, que tem valor sinônimo, e realmente, assim, houve ocasiões em que eu perguntei, por que vocês usam isso e depois vocês usam aquilo? E a resposta é, não sei, nunca tinha parado para pensar. Acho que é uma questão de visão de mundo. Enfim, a gente tem uma coisa imponderável, que é a variação da linguagem humana, e em sendo humanos envolvidos, ela está ali, né? Mas aí o tradutor, o mediador da informação, incluindo o bibliotecário, tem que se virar com essa encrenca. Por exemplo, na nossa área mesmo da linguística, a gente fala linguística do texto e fala também linguística textual. Qual das duas é a forma correta? Qual que eu devo usar, né? Então, e são de diferentes níveis, né? Então, queria te perguntar, assim, se tu já tinha pensado nos tesauros também. Não, eu desconhecia, não cheguei a consultar tesauros. O tesauro é uma coisa, assim, que é feita por bibliotecários ouvindo os especialistas, né? E ele faz uma lista eles não chamam aquilo de termos, e sim de descritores. Então, eu vou colocar aqui só um trabalho bem antigo, que está, enfim, me lembrei dele, porque também comecei a escrever um artigo com uma professora de biblioteconomia sobre esse tesauro, comparando esse tesauro com o tesauro da física e química, antigos adversários. E não, eu não sei, me pareceu algum lugar para onde correr no meio da diversidade também, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela terminologia regulada, né? Que não é também a casa da mãe Joana, né? Existem normas técnicas, nomenclatura, a IUPAC, enfim, né? Não é assim, cada um chega lá e usa qualquer coisa, né? Sim, justamente, professora, uma das coisas que a gente notou, e por isso optou por outros índices estatísticos além da frequência absoluta, né, é que a forma não normatizada dentro das normas que se espera, por exemplo, em questão de sufixo na química, que tem bastante disso, era a mais frequente, mas não era a mais bem distribuída. Então, a gente conseguiu notar um padrão entre o que seria esperado da norma da química, interna da química, e a distribuição do termo. Então, isso foi um jeito de conseguir ter um índice, um resultado que, talvez, pelo que parece, realmente acaba ajudando nessa percepção do que seria o termo preferido, talvez não mais frequente, justamente pela questão da densidade da distribuição. E também, né, tá aí o colega da área da química, né, vai saber, a gente tem lá aquela nomenclatura, né, que é ácido sulfuroso, hexeno, hexino, hexano, né, e todas as nomenclaturas que indicam que a sufixação tem um valor diferenciado, né, se tem quantas cadeias de carbono, enfim, se termina em ol é porque é um álcool, enfim, essas coisas que a gente sabe da nomenclatura química, né?
Mas tem essa loucura também, né? Que é a variação que tu vê na vida real. Então, é aquilo que a Teresa Cabré fala, da terminologia em vivo e a terminologia in vitro, né? Então, a gente sabe que o termo normatizado de anatomia é cordas vocais, não é pregas vocais. Mas tem uma galera que continua usando cordas vocais, né? E escrevendo nos seus textos, né? Por mais que eu tenha lá o DEX, os descritores em ciência da saúde, que obrigam o sujeito a usar a nomenclatura anatômica oficial, né? Mas, enfim, talvez não fosse, não sei, poderia ponderar com os teus orientadores, né? Um perfil de atendimento no produto, pensando que é um mestrado, né? Que, em geral, se tem pouco tempo, né? Talvez pensar no aprendiz de tradução ou ajudar o redator acadêmico. Não sei. O que vocês acham? Vou deixar você responder, José Victor, mas acho que os seus orientadores estão loucos para comentar. Mas eu vou deixar você primeiro, que você é a estrela. Realmente, eu acho que reduzir o escopo, né, de quem a gente quer atender facilitaria meu trabalho de mestrado, e talvez, né, para um doutorado, expandir esse escopo ou ver o que isso desenrolaria. Eu acho que é algo a ser pensado, mas eu não tenho uma resposta agora de para que lado a gente penderia, mas com certeza é algo para a gente pensar para acelerar esse processo. Acho que o professor Lima gostaria de falar alguma coisa depois de mim, mas não sei se ficou respondido. Sim. Marcelo, você pode falar. Beleza. Tudo bem? Boa tarde para todos. Tudo certo. Bom, só comentando essa parte, né, do público-alvo, na química, nós temos grande problema. Nós não sabemos inglês em geral, nós sabemos inglês sobrevivência. Então, quando a gente vai para o exterior, a gente conversa o que é necessário, mas a gente não tem uma fluência perfeita. Então, isso dificulta bastante, principalmente na hora de publicação de artigos. Nossas revistas, né, praticamente 100% das que são avaliadas aqui no Brasil pela CAPES, as exigidas são todas padrão 1A, 2A do CNPq. Bom, dessa forma, a gente sempre precisa da ajuda de um tradutor para tentar emplacar, pelo menos, o nosso inglês nas revistas. O grande problema, o grande obstáculo que a gente enxerga, o tradutor não sabe nada de química. Então, ele sente falta de um material de referência para ajudá-lo com a terminologia específica. Lembrando que a química tem infinitas áreas, e cada área, dentro dessas infinitas, ela tem uma linguagem totalmente específica e independente das outras. Então, quando a gente propõe a criação de um glossário na área de pesticidas, né, uma das aplicações seria ajudar esse público que é carente, né, não só os professores, mas os tradutores que eles vão contratar, porque normalmente eles não fazem esse serviço. Eles fazem um boneco, eles fazem uma primeira edição, um manuscrito mal editado, e manda para o tradutor. E quando a gente encontra um tradutor que se adapta a isso, que ele tem conhecimento técnico da área de química, ele acaba sendo extremamente valorizado e cobrando 3 vezes o preço. Então, isso para nós é muito importante. Do outro lado, nós temos os alunos de pós-graduação que escrevem extremamente mal. Eles naturalmente já escrevem mal, e quando eles têm que pegar um texto do inglês e trazer ele para o português, colocar na dissertação, eles vão fazer o que todo químico faz, usar a técnica da preguiça. Como eu não vou arriscar, eu vou trazer um termo em inglês. Então, quando você pega uma dissertação, uma tese de química, você vai ver que 25% dela está escrita em inglês. Embora a gente deva seguir o padrão ABNT, e a gente tem toda uma norma, né, como a professora Maria José bem citou, a gente tem normas muito específicas na química, não tem tudo, mas a gente tem muito boas normas que dá para seguir e fazer uma tradução para o texto ser publicado em português, né? E aqui na minha experiência, né, bem isso que o professor Marcelo falou, ao longo
desse estudo que a gente fez aqui no Instituto de Química da minha universidade, com a área de educação química, o professor Delpino e os seus colegas, uma das pessoas que sempre esteve com a gente, que é a Salete Sequin, hoje é uma tradutora referência na área da química. Ela é super solicitada, né? Chama, Salete, eu tenho um artigo para a revista tal, tá aqui a base em português, arruma isso daí para mim que eu quero publicar lá na revista. Então, a Salete aprendeu a fazer isso ao longo desse estudo do jeito dos químicos se expressarem, né? Então, ela, claro que dentro de uma determinada sub-área, mas ela aprendeu a fazer isso. Então, ela se tornou uma tradutora bem sucedida nessa área. Eu acho que talvez pensar em atender o tradutor, talvez, né? Fosse mais bem investido, não? Agora, acho que eu vou entrar rapidinho, não quero atrapalhar a arguição de vocês, né? Mas acho que a gente vem trabalhando nessa pesquisa há 6 ou 7 anos, e é uma areia movediça, porque a gente envolve os alunos de tradução, os alunos de letras também, porque a gente quer trabalhar com inglês com fins acadêmicos, né, e ensinar os alunos de química a produzirem seus próprios abstracts ou seus relatórios, tanto em inglês quanto em português. Então, assim, a gente realmente tem que definir, mas eu acho que nessa definição, na verdade, todos estão dentro, porque tanto a língua, porque são os alunos que têm que traduzir do inglês para o português, mas também tem que escrever algum texto em inglês. Então, tem essas duas questões. Então, a gente vem, o José Victor não comentou, acho que seria legal você comentar, José Victor, o primeiro workshop que a gente fez, né? E aí, nós tivemos alunos de tradução também, que trabalharam, né, nessa coleta, né, dos termos, mas por ser uma área, assim, como eu disse, uma areia movediça, porque tem muita coisa em inglês, mas em português não, e existe essa variação, o José Victor tem feito esse trabalho com muito critério, assim, sabe, de pegar e perceber com a linguística de corpos quais são os termos que têm variação, o porquê, e essa discussão com o professor Marcelo. Então, a gente agora tem mais pessoas que integraram o grupo, a professora Thalita, que está aqui, o professor Celso. Então, é um trabalho que tem, assim, muita expectativa, né? E tem trabalho para todo mundo. Na época, a gente trabalhou com Chemical Abstracts. E fizemos uma bela base de dados a partir dali, em função de que os colegas do Instituto de Química diziam, aqui, isso, produzir os abstracts é muito importante para a gente. E eles precisam ficar bacanas e aceitáveis. E aí, então, a gente foi estudar esses padrões ali, né? Mas o território é vastíssimo mesmo. Aí acho que tem que pensar também no qual é a língua 1, qual é a língua 2, né? Para esse recorte, porque o mestrado é muito curto, né? Para tanta coisa, realmente. O desafio vai ser ir podando e... talvez a gente ter mais pessoas, né, no grupo, e também pensar, cada um trabalhar numa questão, ou deixar algumas coisas para o doutorado mesmo, que eu acho que, com certeza, a gente já sabe que isso vai acontecer. Aí eu não sei, José Victor, se você gostaria de comentar alguma coisa sobre o workshop, ou sobre alguma outra questão, e professora Maria José, se tiver mais perguntas também. Não, eu poderia falar, mas não sei se a gente tem tempo. A gente tem quanto tempo mais? 5 minutos. Bom, vou comentar brevemente sobre o workshop. Durante a minha graduação, que eu me formei esse ano, né? Então não é muito distante, eu me formei em letras esse ano e ingressei no mestrado aqui na UNEBILS mesmo. Mas durante a minha iniciação científica, a gente fez um workshop que envolveu alunos do curso de licenciatura em Química, e acho que tinha bacharelado também, do curso de Química do nosso instituto,
E a gente propôs que eles criassem definições e procurassem contextos de uso para desenvolver o verbete, né, como eles fariam esse verbete, procurando tanto em português quanto em inglês, né, como o nível de inglês deles era, como o professor Lima mencionou, majoritariamente baixo, nós lidamos com, é que não deu tempo de apresentar tudo isso, mas com definições prototípicas, tipo, o que eles deveriam aqui encaixar para chegar numa definição, e como procurar no Sketch Engine contextos que poderiam ser boas ilustrações de como usar esse termo, né? A gente ensinou os alunos a mexer no Sketch Engine, pelo menos algumas coisas básicas, alguns caminhos básicos, e ao final a gente publicou isso no Wiktionário, né, que seria, então a gente ensinou a linguagem da Wikipédia, né, para os alunos, né, que é uma linguagem própria, lá, uma codificação lá. Os alunos postaram em português os verbetes, né, no formato do dicionário, mas infelizmente muitos verbetes foram deletados pelo moderador. Isso porque, bom, a formatação de alguns verbetes não estava muito boa, não estava de acordo com as diretrizes, porque da primeira vez os alunos, muito provavelmente, teve algum deslize em formatação, né, e isso chamou a atenção do moderador, e também pelo fato de a gente ter feito uma alteração em massa no dicionário com IPs anônimos. Então, a gente estava lá naquele workshop, todo mundo ao mesmo tempo, adicionando coisas no dicionário, e isso chamou a atenção do moderador. Ele tratou todas as inserções como um lote de vandalismo, ele realmente usou essa palavra, Nossa. E ele deletou muitas, acho que sobreviveram 2 lá, foi muito, mas foi uma experiência que deu para a gente aprender, e o que fazer ou não fazer para futuras experiências, né? É só isso mesmo. E tu conheces lá o nosso site, o TestKim, José Vitor? Sim, Vocês sim. já viram ali, né? Eu botei aqui o TestKim. endereço. Sim. É uma coisa bem antiga, mas talvez tenha alguma coisa útil ainda ali, né? Que, na época que a gente estudou os manuais acadêmicos de Química Geral. Não, todo ano com os alunos de tradução, eles entram. Tem que usar enquanto ele não seja apagado, viu? Porque... Essa questão é por isso que a gente tinha decidido usar o Wiktionary, né? Mas espero que não seja apagado. Esperamos, porque nós gostamos muito. A gente sempre tem aqui, por exemplo, a gente tem, né, o Dicionários para o Futuro Tradutor, a gente tem a Árvore de Domínio da Química, o dicionário, que é baseado nos manuais acadêmicos, né? E todo ano o pessoal diz assim, porque o nosso servidor está meio ocupado, né? E, enfim, né? A gente nunca sabe, né? Por exemplo, o site do Encontro de Linguística de Corpos, eu fiquei sabendo que ele ia ser tirado do ar e tinha que criar um novo, que a universidade não tinha mais condição de manutenção daquilo, né? Então, que bom que vocês conhecem, né? E a minha sugestão é usem enquanto ele ainda existe. Certo? Então tá, gente, eu estou satisfeita. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sempre falo que eu gostaria de ter um tempo para o cafezinho depois, para a gente continuar a conversa, né, Marcelo? Marcelo também, mas agora ainda não dá. Também agradeço, doutora Maria José. Gente, eu consegui assistir os debates, né? Falei para a Ariane agora no inbox como ela e a Jeane e o José Vitor se apropriaram das falas. Eu fiquei muito feliz de ver como vocês dominaram o assunto. De verdade, gente. Eu Obrigada, acho que eu não Thalita. falo assim, não. Tão bem assim. Tá? Muito obrigada. A gente tem mais uma mesa agora, às 4h15. Vai ser a mesa de encerramento sobre ensino, também pelo link do YouTube, tá? E eu agradeço muito a presença de todos, a possibilidade de ver vocês falando, agradeço a Adriele
por ter controlado o tempo, como nossa monitora, a Paula e o Marcelo e o José Vitor por terem me convidado para fazer parte desse grupo, né? José Vitor, a Wikipedia tem umas normas lá que depois a gente precisa estudar, né? Se vocês tivessem feito devagar, eu acho que tinha dado tudo certo. Sim, muita norma. São muitas normas, exato, né? Mas depois eu converso com você para a gente fazer essa reinserção de novo e propor algumas atividades lá, tá bom? Professora Maria José, muito obrigada, sempre um prazer ouvir a senhora falando, né? E se todo mundo estiver de acordo, eu vou parar a gravação e encerrar a sessão. Né? Certo. Tá ok. Tchau, Muito tchau. obrigada, gente. Obrigada a Obrigada, todos. gente. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.